Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Seja bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã, ao canal da comunidade Coração Misericordioso de Jesus. Você é muito bem-vindo ao nosso canal e pode nos ajudar a reconduzir corações ao coração de Deus, compartilhando nossas publicações, nossas meditações no Evangelho nos seus stories, para seus amigos, conhecidos, para todos os seus contatos, curtindo e se inscrevendo se você ainda não é inscrito. E na alegria da sua presença, nós estamos reunidos para esta meditação do Santo Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, à cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o Evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bíblia na mão e vamos para a meditação do Santo Evangelho, para a leitura do Evangelho de hoje, que é São Mateus capítulo 18, do versículo 21 ao capítulo 19, versículo 1. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, então, Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo então prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o Senhor o deixou embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali e encontrou um dos seus companheiros de serviço, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então o Senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o seu encolerizado entregou-o aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração.
Após esses discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para a Judeia, além do Jordão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a Virgem Maria, que meditava tudo em seu imaculado coração, toda a palavra de Deus no seu imaculado coração, nos ajude a ouvir esta palavra, meditá-la em nosso coração, para colocarmos em prática como fez perfeitamente a Virgem Santíssima, fazendo tudo aquilo que o Senhor nos disser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então o Santo Evangelho nos fala da importância do perdão. O perdão, ele deve ser uma constante, uma virtude constante, um ato constante na vida de um cristão. Primeiro, não há limites para o perdão. Pedro pergunta uma quantidade, até 7 vezes, que na Bíblia é um número da perfeição, mas Pedro dá uma quantidade considerada razoável para aquele contexto. Mas Nosso Senhor vai mais além, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ou seja, o 7 duplicado, o número da perfeição duplicado. Nosso Senhor não está dizendo que se deve perdoar por dia 490 vezes, a quantidade de 70 vezes 7, a quantidade matemática que Nosso Senhor fala. Mas Ele está dizendo que o perdão deve ser ilimitado, não há limite para o perdão. Nós não devemos colocar limite para o perdão. Segundo, o perdão não é questão de sentimento, é questão de decisão. Quando você perdoa, você não perdoa porque está sentindo como que uma anestesia dos seus sentimentos negativos a respeito daquela ofensa que você sofreu. Não, você sente aquela dor, aquela ofensa, mas você passa por cima dessa ofensa, porque você não permite que o mal que está no seu algoz também alcance você, mas você expulsa para longe de você aquele mal que está no seu algoz, que veio pela ofensa dele. Então, o perdão é questão de benefício para a nossa própria saúde física, psíquica e espiritual. Quem perdoa se liberta de sentimentos negativos, se liberta de doenças, se liberta de tantas coisas ruins que o rancor e a mágoa causam. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, Nosso Senhor neste Evangelho está lhe convidando, juntamente comigo, a exercitarmos o perdão. Perdoarmos aqueles e aquelas que nos ofenderam. Seja pais, familiares, marido, esposa, filhos, conhecidos, amigos, de trabalho, de convivência, de vizinhança, de estudo, seja o que for, do cotidiano, o Senhor está nos chamando a exercitar o perdão. Até coisas muito passadas de herança, perdão, perdão e perdão. Até 70 vezes 7, sem limite. É isso que o Senhor está nos dizendo no Evangelho de hoje. Não adianta de nada escutarmos este Evangelho sem tomarmos a firme decisão de perdoar. Então, auxiliado com a graça de Deus, é que devemos exercitar o perdão. Sem a graça de Deus, em muitos casos se torna até impossível perdoar. Mas é com o auxílio da graça de Deus, que quer nos perdoar e coloca aqui como condição para nos perdoar, que nós perdoemos o nosso próximo que nos ofendeu. É com o auxílio desta graça que nós devemos exercitar o perdão, não sozinhos. Uma oração bem sincera: Senhor, eu não quero perdoar, mas o Senhor me pede para perdoar, por isso eu entrego a Ti esse meu desejo de não perdoar, para que se torne uma decisão concreta de perdão. E você já estará dando o primeiro passo para perdoar, reconhecendo que a mágoa, o ressentimento que está no seu coração diante do Senhor em oração. Mas é preciso que se faça algo, não permitindo que esses sentimentos negativos adormeçam como rancor e mágoa, porque isso futuramente nos fará mal. Por isso, perdoar é questão de cura, é questão de libertação, e que nós devemos colocar em prática. Veja, Nosso Senhor conta uma parábola de um rei em que um empregado lhe devia 10 mil talentos, e esse rei decide então exercitar a justiça. Mas como esse empregado se curva diante dele clamando a misericórdia, esse rei tem misericórdia e perdoa toda a dívida daquele empregado, e até o ato que seria justo ao rei de confiscar os seus bens, as suas propriedades, até sua família,
para que ele pagasse a sua dívida. Seria justo para o pagamento da dívida. O rei, então, decide esquecer tudo isto e perdoar toda a dívida. Só que, por uma quantia menor, esse mesmo empregado não exerce misericórdia com outra pessoa que lhe devia alguns denários, alguns 100 denários, e ele não exerce de misericórdia e manda prender aquele que lhe devia. Ou seja, a contradição, ele quer misericórdia para ele, mas ele não exercita misericórdia com o seu próximo, com aquele que lhe deve. O que acontece? Isso chega aos ouvidos do rei, e ele é preso para pagar toda a dívida que antes ele tinha com o rei. Mas como é que pode? O rei não havia perdoado ele? A questão é que essa parábola, Nosso Senhor está querendo dizer nesses detalhes que se nós não perdoarmos de coração aqueles que nos ofenderam, nós não seremos perdoados pelo Pai que está no céu. E como para entrar no céu é preciso ser perdoado por Deus, não tem como irmos para o céu com rancor, com mágoas, sem perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Por isso é necessário, é urgente, é essencial que tomemos essa decisão em nossa vida de perdoarmos. Não significa que você vai aniquilar a virtude cardeal da justiça, que você vai deixar de exercer a justiça. Existem casos, sim, concretos, e que é necessário que se faça justiça, sim. Mas significa que você entrega tudo nas mãos de Deus, que é o soberano juiz, e exerce então, no ato de perdão, a misericórdia com aqueles que lhe ofenderam. Se estão vivos, você vai desejar a salvação para estas pessoas, a conversão, a santificação, todas as graças de Deus na vida dela. Se estão falecidos, o descanso eterno para essa pessoa que lhe ofendeu no passado e que já partiu desta vida. É isso que é exercer misericórdia. É isso que é perdoar, e é isso que faltou a este empregado. Ele não teve a sua dívida totalmente perdoada porque ele não exercitou do perdão. Não sejamos assim, meus amados irmãos e irmãs. Para que sejamos perdoados é necessário que perdoemos. E veja que Nosso Senhor, ao terminar esse discurso, ele vai da Galiléia para a Judéia além do Jordão. Ou seja, a vida de Jesus é uma vida apostólica e missionária incansável. Assim deve ser nossa vida missionária, deve ser incansável no anúncio de Cristo Jesus, no testemunho cristão. Nós não devemos se cansar de anunciar o Evangelho, porque é o nosso tesouro mais precioso. Então, com esta palavra, que possamos renovar o nosso vigor, a nossa resistência, o nosso ardor missionário, e possamos também colocarmos em prática o perdão até 70 vezes 7 em nossa vida, tomando esta firme decisão de perdoar de todo o coração aqueles que nos ofenderam, assim como nós queremos ser perdoados por Deus, e assim como nós, quando ofendemos o outro, queremos ser perdoados pelo outro. E perdoar até aqueles que estão com o coração endurecidos, que não reconhecem o erro que fizeram, que não se arrependem do mal que nos fizeram. Até esses nós devemos perdoar. É este o caminho do Senhor para nós neste dia. E que a Virgem Santíssima, que perdoou os algozes do seu diletíssimo Filho na cruz, possa nos ensinar o caminho do perdão. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda a vós em prova da minha devoção para convosco. Eu vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vossa incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.